Estar aqui com vocês para essa primeira mentoria do Arrecada 7.0. Uma honra, um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho desse material que a gente compilou aí de 30 anos trabalhando com as entidades do terceiro setor, vendo aí o sofrimento, né, daqueles que têm uma causa, daqueles que têm que ajudar pessoas e precisa aí de ajuda, precisa de dinheiro, de recursos e muitas vezes coloca ali até dinheiro do seu próprio bolso para poder ajudar pessoas. E a gente foi entendendo essas necessidades, conversando com quem consegue ali algumas estratégias, recursos, com quem acertou, com quem errou, e foi compilando, foi mentoreando, foi ajudando, e saiu esse projeto que é para ajudar você, que faz as coisas certas, que tem uma causa nobre, que realmente ajuda pessoas. Você que está aí pronto a desenvolver esse projeto e precisa agora de um método, um caminho, um mapa para buscar recursos, para poder desenvolver essa estrutura tão sonhada e tão desejada aí para alcançar. Então, é um prazer, uma honra. Sou Anderson Cristofoletti, contabilista, sou advogado, especialista aí no terceiro setor. Temos dedicado nessa área em aprender, em acelerar, em desenvolver, em ajudar. Temos clientes hoje no Brasil todo. Também tenho aí meus cursos de treinamento, desenvolvimento de gestão, liderança, pessoas, que a gente também aplica nesse projeto tão legal. E eu quero aqui, nessa primeira mentoria, bater um papo com você sobre aceleração de resultado com foco em formalização, com foco em arrecadação. Esse é o nosso tema. Eu confesso para você que eu preparei material aqui, acho que para um dia de palestra. Eu compilei aqui alguns assuntos que são muito importantes. Tenho pelo menos 10 assuntos aqui, ó, importantíssimo. Fiz aqui um roteiro para que a gente siga e para que eu possa entregar o melhor conteúdo possível para você. Então, se você conhece um líder de instituição, ou se você é um líder de instituição, de uma ONG, de um projeto social, você tem que assistir essa mentoria, porque nós vamos tratar aqui como uma aula mesmo, de detalhes importantíssimos para você arrecadar mais e buscar mais recursos aí. Qual que é, então, aqui começando o item 1, que eu quero falar um pouquinho sobre mindset, quero falar um pouquinho sobre a mentalidade daquele que está à frente de uma causa, que tudo começa aqui. Tudo começa na forma com que você pensa, na forma com que você age, na forma com que você entende a sua causa. Eu vou colocar aqui, quem dá certo consegue fazer uma instituição crescer, e quem não consegue vive aí uma escassez terrível de pessoas e de recursos. O que diferencia é o padrão de mentalidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui é o medo de pedir recursos para a sua entidade. É o medo de pedir. E não falando muitas vezes nem de dinheiro, né? De pedir. Quem não acredita na sua causa realmente trava, e aqui que todo mundo, né, que se frustra nessas buscas trava. É no medo de pedir. Acha que está pedindo esmola, né? Mas na verdade, quando você pede para ajudar a sua causa, você está dando a oportunidade dessa pessoa investir em um impacto social, em um impacto aí daquilo que você desenvolve. Você tem que entender que quando você pede ajuda, quando você pede recursos, quando você de alguma forma chama pessoas para ajudar, contribuir, você está dando a oportunidade dela oferecer também ao mundo, oferecer um pouco de si. Isso é uma causa nobre. Se você realmente acredita nisso,
E certamente outros também vão acreditar, outros também acreditam. Então, quando você acha similaridade nessas pessoas, você então começa a conectar pessoas para a sua causa. Você consegue, então, com que ela faça isso, não porque ela está te dando uma esmola, ou deixa eu ajudar você aí. Não, é porque ela também acredita na mesma causa que você. Ela acredita nesse trabalho que você está fazendo e, portanto, ela vai ajudar. Uma das coisas que também acontece é quando você não tem clareza, né, naquilo que você está fazendo. Né? O que você faz realmente? Às vezes é um projeto social, mas que você tem ali de forma genérica ajudado pessoas. E quando você se torna muito genérico, quando você tenta fazer muita coisa, dificilmente você acha quem se engaja. Normalmente pessoas gostam de gato, né? E defendem os gatos. Normalmente as pessoas gostam de cachorro e defendem cachorro. Ou pode ser que as pessoas gostam de ajudar crianças carentes. Então elas ajudam crianças carentes. Ou elas gostam muito de ajudar os idosos, né, em vulnerabilidade. Então, ou é os moradores de rua. Então, normalmente as pessoas se engajam em uma causa social. Então, quando você tem clareza, e isso vai fazer parte também, lá da hora que a gente for falar sobre projeto social, quando você tem então essa clareza, fica muito mais fácil você achar quem engaje com você. Quando você também não tem uma estrutura básica de ferramentas, de organização, de planejamento, você também carece. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho pode te distrair. Então é necessário que você tenha também um planejamento claro, ferramentas, estratégias bem declarada, né? Para que as pessoas possam saber, por exemplo, quando a gente fala em planejamento, olha, toda segunda-feira eu vou em tal lugar e faço tal ação com tais pessoas, de tal forma, e o resultado que nós esperamos é isso, isso, isso. Pronto, deu clareza, deu objetividade, tem planejamento, eu já sei aonde eu quero estar quando eu for te ajudar, eu sei o que vai acontecer quando eu estiver lá. Então, essa clareza, né? Então, você ter uma mentalidade que não tenha medo, que você sabe que está pedindo para as pessoas se engajar em uma causa. Quando você tem um plano de trabalho, quando você tem fundamentos também éticos, transparência naquilo que você está fazendo, como você gerencia esse recurso, você consegue atrair mais pessoas, aproximar, chamar a atenção das pessoas, porque daí a sua causa ela vira uma causa nobre. A chave aqui, cada tópico que a gente for falar, estou falando do tópico do mindset, eu vou trazer uma chave final em cada tópico, e a chave aqui é: você não está pedindo para você, está abrindo a porta para alguém participar de uma causa. Então, eu quero que você pegue essa chave aqui e guarde bem. Você não faz para você, você faz pelo próximo. Você faz para ajudar aí essa sua causa, né, esse seu projeto. E você, quando então pede alguma coisa, você não pede para você, você pede. Você dá a oportunidade das pessoas também fazerem um pouco para o próximo. Ok? Segundo tópico aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa mentoria é sobre a formalização, a porta de entrada dos recursos. Vamos entender aqui o seguinte: existem duas formas, ou pelo menos de forma natural, existem outras formas, mas vamos colocar duas formas aqui. Ou você formaliza isso, constitui isso e transforma isso numa pessoa jurídica, ou você é apenas um grupo de pessoas simpatizantes de uma causa. Eu vou explicar a diferença dessas duas coisas para você entender. A informalidade, eu quero só ajudar, vai fazer com que você coloque a sua energia, a energia de alguns poucos amigos que te conhecem, que sabem o que você está fazendo, que o que você está fazendo é legal, e elas vão seguir
e você vai ter aquele resultado ali. Então, o impacto vai ser momentâneo, o impacto vai ser pequeno, o impacto vai ser para aquilo ali. Então, tá tudo bem, tudo certo, não, sou voluntário, quero ir ali, eu quero ajudar o meio ambiente, e todo final de semana eu vou reunir algumas mudas e vou ali para a floresta e vou plantar algumas árvores. Perfeito, causa nobre. Ah, eu vou pegar aqui um pacote de ração toda semana, eu vou achar algum lugar que tem ali animais abandonados e vou alimentar. Beleza, você vai ali e vai fazer esse trabalho nobre, tenho certeza que vai ser muito legal. Agora, tem outras pessoas que querem impactar mais pessoas, que entendem que é um chamado, e as pessoas que têm esse chamado para fazer, é vocacionado para fazer e atuar nessa atividade social, ou enfim, ela entende que ela precisa de ajuda, ela precisa de mais gente, ela precisa de recursos, ela precisa buscar recurso público, recurso privado, ela entende que ela pode se estruturar para ser maior. E é aqui que entra aquilo que eu chamo de profissionalizar, aquilo que eu chamo de deixar de ser um projeto amador e ser um projeto formalizado. E o formalizar é a porta de entrada de recursos. Aqui é fundamental você entender isso. Sem você ter a formalização, você não acessa recursos públicos, você não acessa recursos advindos de empresas, de organizações, de outras entidades, você não forma parceria, você não tem como contabilizar, você coloca em risco a sua vida financeira, porque de repente você vai pegar alguns recursos de doações de pessoas que vão trazer e você vai misturar isso no seu CPF, e justamente nesse momento da reforma tributária você coloca em risco o seu patrimônio quando você mistura tudo isso. Você vai pagar, pode pagar, dependendo aí de quanto você arrecadar e transitar aí a movimentação financeira na sua conta bancária, você pode atingir até 27,5% de imposto de renda. Além das contribuições previdenciárias, depois certamente vai chegar o boleto, estou falando isso há algum tempo. Então, quando você não tem formalização e movimenta recursos financeiros, você coloca em risco o seu patrimônio. Já já chega aí o Ministério Público e vai te questionar, chega alguém e vai questionar você. E como que você vai mostrar a contabilidade de tudo isso? Como você vai mostrar da onde veio esse recurso, que esse recurso é lícito, que você usou realmente para esse projeto tão lindo, tão nobre que você executa. Então, a formalização é a porta de entrada. E como que a gente formaliza uma instituição? Principalmente uma organização sem fins econômicos, sem fins lucrativos. Uma ONG, uma associação, né? Associação civil, tem vários nomes que a gente coloca, mas o mais comum é a gente usar associação e ONG, né? Organização não governamental. Você forma por meio, primeiramente, de um estatuto. A gente organiza um estatuto, é a peça mais importante da instituição, porque é nesse estatuto que estão ali as regras de como vai ser o funcionamento dela. Ali a gente vai tratar de como que você pode ser um associado, de como você pode arrecadar, qual é o objetivo central, qual é a atividade central, aonde ela está localizada, se ela tem fins econômicos, se ela tem fins filantrópicos. Ali que irão as normas de como admitir novos membros, como expulsar membros, de como organizar o patrimônio, enfim, o estatuto é a peça fundamental, ela é fundamentada, é organizada de acordo com o Código Civil, que prevê ali um capítulo inteiro para tratar dessa questão. Então, o estatuto ele é a peça mais importante. Aí também estabelece como vai ser a administração, né? Como vamos fundar a diretoria. Vamos ter ali um presidente, um tesoureiro, um secretário, um conselho fiscal. Eu falo assim, tem que ter pelo menos 5 pessoas para uma boa gestão de uma instituição como essa. Um presidente, um tesoureiro, um secretário, 2 membros de um conselho fiscal é o mínimo. Contudo, se você vai desenvolver algumas atividades mais especiais, pode carecer, por exemplo,
de você ter, não propriamente na diretoria, mas, por exemplo, profissionais específicos agregados. Como quando a gente vai falar sobre como da terapêutica, vai ter que ter ali profissionais do ensino superior, pelo menos um médico, um psicólogo, ou alguém especialista, né, dentro da composição da administração, não propriamente na diretoria, mas dentro da organização de forma direta. Se é uma entidade que vai para o lado social, você vai ter que ter ali um assistente social, enfim. Tudo isso a gente leva depois para uma ata de fundação, faz uma assembleia, elege, aprova o nome, aprova também a diretoria, o endereço, e aí a gente leva para registro em cartório, registrado em cartório, a gente vai então lá para a Receita Federal, tira o CNPJ, e aí, tirado o CNPJ, a gente vai depois para a Prefeitura Municipal e tira também na Prefeitura Municipal o alvará de funcionamento, inscrição municipal, e a partir daí passa a ter a contabilidade, que é fundamental para que a gente possa ter transparência, arrecadar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre essa parte financeira. É tópico para a gente já já. Esse estatuto bem formado, bem fundamentado, é que vai possibilitar as parcerias com empresas e as parcerias com a iniciativa pública, ou seja, é ali que a gente vai. Olha quem está aqui, ó, veio me visitar aqui, ó, vem cá. Deixa eu mostrar aqui, ó, a gente fala tanto de causa animal, aqui quem está aqui, ó, veio visitar a gente. Essa é a Melzinha, né? A Melzinha veio visitar a gente aqui no estúdio. Estúdio que inclusive é a sala da minha casa, né? Hoje a gente está aqui, às vezes a gente grava lá no escritório, hoje está aqui, só para quebrar o gelo aí, né? Então, quando você tem um estatuto bem fundamentado, bem formado, aí é a hora da gente buscar os convênios, as parcerias, buscar organizar essa arrecadação cada vez mais, cada vez maior e deixando de ser um projeto informal, tá certo? A chave, então, aqui da formalização é entender que formalizar não é custo, tá? Formalizar é habilitação. Forte, né? Formalizar vai precisar sim investir. Lembra que eu falei sobre profissionalizar? Profissionalizar significa organizar a documentação. E quanto mais profissional for, mais recursos você vai atrair, mais você se habilita a buscar recursos. Depois a gente vai falar mais sobre isso, depois a gente vai responder perguntas relacionadas a isso também. E vai ser bacana a gente tirar suas dúvidas aí, mentoria a gente abre para dúvidas também, tenho certeza que a dúvida de um pode ajudar outra pessoa. Terceira chave aqui, questão da governança. Terceiro tópico, na verdade, né? Prestação de contas. Dinheiro não vai para onde tem risco, a gente já sabe disso, né? Nenhum investidor investe onde tem risco. Contudo, quando você está falando de arrecadar recursos de forma voluntária para aplicar numa causa, se você não tiver uma prestação de conta do que você já tem feito, da onde tem ido o dinheiro, do que tem acontecido com o dinheiro, dificilmente você traz credibilidade para as pessoas continuarem ajudando. É gostoso você ajudar quando você vê resultado. É gostoso participar de coisas grandes e você vê o resultado daquilo que é grande. Então, o dinheiro não vai para onde tem risco. E para isso você tem que ter transparência como ativo estratégico. Prestar relatório não é achar que as pessoas têm desconfiança do que você está fazendo. Não, é um ativo. Gera valor, essa transparência gera motivação para as pessoas continuar ajudando. Separa, né, principalmente quando a gente fala de governança e prestação de conta dentro da contabilidade, nós estamos falando de você ter declarado o patrimônio que está sendo constituído. Né? Então, a chave aqui para essa questão da prestação de conta, para essa governança, ter ali o seu tesoureiro,
ter ali, de repente, quando começou a constituir patrimônio, ter um diretor de patrimônio específico para poder trabalhar com isso. Isso gera confiança, gera recorrência, e a falta de controle gera o afastamento dos recursos, né? Quarta chave aqui, ó, comunicação e marketing de impacto. Em um mundo onde as pessoas querem ver para crer, né? Se você também não registrar tudo o que você está fazendo e comunicar isso, dificilmente você vai conseguir convencer as pessoas. Às vezes, uma comunicação bem feita, um marketing bem feito, ele gera a atração de recursos sem você precisar pedir, tá certo? Quem não comunica não é lembrado. O erro comum é só divulgar na hora que você vai pedir dinheiro. Ó, preciso aí de R$ 1.000 para pagar a conta, não sei do que. Olha, preciso de dinheiro para isso, isso, isso. Ó, vamos fazer esse trabalho. É a coisa mais errada que tem. Você tem que ter uma comunicação, um marketing de impacto que mostre os resultados do seu trabalho. O quanto você tem se dedicado, quem tem sido ajudado, o que está acontecendo nesse projeto. Você tem que ter ali montado, comunicar, o que comunicar, né? Eu coloquei aqui, ó, a sua causa, comunicar as histórias reais, comunicar os resultados, comunicar as transformações que você tem feito. Tudo isso é importantíssimo para que você consiga ser lembrado. E as redes sociais hoje é uma vitrine institucional. Você consegue manter o seu álbum de foto. Antigamente a gente tinha que andar com álbum de foto, a gente tinha que levar uma revista, né? Para poder mostrar os trabalhos, um álbum de foto. Hoje não, você colocou na rede social ali. Se você investir inclusive R$ 6 ou R$ 7 por mês ali, por dia, você alcança às vezes ali 300, 400 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia. E quando você começa a mostrar o que você está fazendo, você vai achando pessoas que pensam como você, que quer ajudar, não sabe como. E deixa eu dizer para você, no livro Mais de 80 Maneiras de Arrecadar, que a gente desenvolveu, eu coloquei algumas direções de arrecadação de recursos aqui, ó, de pessoas que têm fortunas, querem deixar para causas. Só que quando ela tem uma fortuna, não tem herdeiro muitas vezes, e ela quer deixar essa fortuna dela, destinar uma parte do recurso para um tipo de projeto, aonde que ela vai buscar? Aonde que ela procura? Né? Hoje em dia, certamente, ela vai ali na rede social e vai encontrar ali, ó, ela é apaixonada ali por uma determinada causa, que seja o meio ambiente, ela quer destinar, e de repente você tem ali a sua instituição que cuida de determinada floresta, e você se dedica e mostra ali, tem a transparência, tem a prestação de conta, mostra tudo isso. É muito mais fácil essa pessoa deixar para você do que para deixar para uma outra instituição que não tem essa mesma prestação de conta, essa mesma comunicação, esse mesmo marketing. Essa comunicação ela tem que ser uma linguagem simples, uma linguagem humana, né? Demonstrando ali a sua autoridade em cuidar e não arrogância. Às vezes a gente vê algumas pessoas frustradas, principalmente no quesito arrecadação, que fere as pessoas. Ah, olha, se você não ajudar, você não é humano, você isso, você aquilo. Então é uma arrogância na comunicação. E não, você tem que mostrar a sua autoridade e mostrar empatia e tentar da melhor forma possível engajar outras pessoas à sua causa. Por isso você tem que mostrar que você é apaixonado por isso. Apaixone-se pela sua causa e certamente você vai conseguir comunicar isso com muito mais eficácia, né? E com frequência e consistência, né? Quanto mais o algoritmo mostra, quanto mais você profissionalizar essa comunicação também, certamente mais impacto você vai ter. A chave aqui desse tópico é, antes de pedir apoio, gere conexão, ok? Então, item 4 aqui, ó, concluído com sucesso.
No nosso tópico 5, nós vamos falar sobre projetos escritos, que é o coração da captação. Como eu disse para você, você tem um projeto que está aí na sua cabeça. Legal. Eu tenho uma causa com as crianças carentes do bairro X e eu reúno lá todo domingo de manhã, levo lá um uniforme de colete de jogo de futebol e organizo ali um torneio, levo uns lanches para ela, aí trago ali uma palavra de motivação, de repente você é um pastor também, traz ali uma palavra de evangelização, legal, projeto maravilhoso, aí só que você tem que escrever isso, né? A diferença entre ideia, ação e projeto estruturado é o que faz com que você atraia recurso ou não. Você tem que escrever esse projeto. Hoje, com o uso da inteligência artificial, você entra lá, por exemplo, no ChatGPT, no Gemini, e você vai escrever lá assim, por favor, me ajude a escrever o meu projeto social. Aí você conta lá a sua história, onde eu ajudo crianças no bairro tal, aproximadamente ali aos domingos, reúno com 25 crianças, levo lanche para elas, a gente faz um torneio de futebol, faz isso, faz aquilo, conto com a ajuda de alguns amigos, do horário tal ao horário tal, especificamente no endereço tal. Conta ali a sua história na inteligência artificial ali, no ChatGPT, no Gemini, e fala para ele assim, me ajuda a escrever um projeto com foco à captação de recursos. E em segundos ali você já tem um projeto inicial estruturado, onde está ali a sua ideia, a sua ação, né, toda a estrutura. Está ali o projeto, o problema claro que você está resolvendo, o público que você está atendendo, o objetivo mensurável, plano de ação, o orçamento coerente, os indicadores de resultado, que são os tópicos essenciais para um bom projeto. Não precisa contratar hoje um profissional específico para escrever um projeto. Você mesmo pode escrever com o uso da inteligência artificial. Você pode buscar modelos ali na internet, dar uma lida, entender os tópicos, modelos que já foram aprovados de repente em convênios. Isso aí tudo é público. Se você buscar ali no Google, você vai localizar, pega os tópicos, joga ali, organiza, joga para o Word, transforma isso num PDF. Se você tem um pouquinho mais de habilidade, joga lá num Canvas, coloca ali uma capa bonita, pronto, você já tem um projeto. Esse projeto está pronto para se adequar a partir daqui aos editais para recursos públicos. Está pronto para você apresentar aos conselhos, que eu vou falar também já já sobre isso. Você está pronto a apresentar às empresas que agora têm a questão do ESG. Eu vou abrir um tópico agora sobre essa questão do ESG, porque é uma mina de recursos financeiros que hoje está aí pertinho de você, que você pode acessar, mas o projeto escrito, o plano orçamentário, toda essa organização, principalmente dos indicadores de resultado, é fundamental para a gente acessar. Deixa eu abrir esse tópico extra aqui e falar um pouquinho do ESG. O que é o ESG, né? Eu até separei aqui alguns tópicos importantes para falar sobre isso. O ESG é um modelo de gestão que as empresas estão assumindo em responsabilidade em 3 áreas fundamentais: a área ambiental, a área social e a área de governança. Lá no ambiental tem um nome em inglês lá, environmental, alguma coisa assim. Quem é bom de inglês aí depois grava um áudio, manda para mim aí como se fala. Ambiental para nós aqui no português já tá bom para entender. O S, que é o social, né? E o G, que é a governança. Quando a gente vai falar do ambiental, são empresas que de alguma forma estão buscando reduzir o impacto ambiental, está tentando compensar as emissões de gases. E para isso elas estão buscando desenvolver projetos ambientais ou apoiar projetos ambientais, e para isso ela patrocina
organização não governamental que está ajudando a cuidar disso. A mesma coisa é o S do social, são empresas que estão investindo no seu impacto social, ali muitas vezes, da onde está a empresa, do entorno da empresa, ou na cidade onde ela está instalada. E ela alinha a causa, o negócio à causa, né? Ela alinha as causas estão alinhadas ao negócio. Então, elas buscam entidades que estão fortalecendo a comunidade de alguma forma e elas investem, cumprindo assim uma responsabilidade social estratégica. Qual que é o ganho disso para as empresas? Elas ganham em termos de marketing, elas ganham em termos de financiamento, captura de crédito. Então, existe um grande ativo aqui para as empresas. Escrevi um monte de coisa aqui, né? Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, mas é um grande ativo das empresas, onde, de alguma forma, elas vão contratar as ONGs. Né? Então, não é um dinheiro que vem porque você é bonitinho, porque o seu projeto é lindinho, que não é um recurso que chega porque está com dó de você, não. A empresa ela vai pegar e destinar um recurso com um objetivo focado em resolver um problema da comunidade ou resolver um problema do meio ambiente. E para isso ela precisa de projetos estruturados, projetos que realmente vão gerar para ela resultados em números estatísticos. Lembra que eu falei para você, lá no tópico anterior, a respeito da gente mensurar indicadores de resultado? Eu falei que os projetos têm que ter indicadores e resultados. Por quê? Porque a empresa vai buscar esses relatórios e ela vai, por meio desses relatórios, do impacto que está sendo gerado lá pela sua ONG, pela sua associação, ela vai conseguir demonstrar nos relatórios dela financeiro, nos relatórios dela de impacto, para ela captar o recurso, para ela se posicionar a nível mundial, em termos aí do meio ambiente, para ela buscar um marketing de visibilidade daqueles que se simpatizam pela causa. Gente, tem um monte de empresa investindo pesado. E às vezes são empresas que estão aí do seu lado, empresas que estão aí dentro da sua cidade, que você vai conseguir de alguma forma acessar enquanto recurso. Então o SG já é uma realidade. Ah, mas e o G? Onde que entra o G? O G da governança, ele não está diretamente ligado às associações, é o papel da empresa de que ela está cumprindo um papel social, de que ela está, são os relatórios que eu falei, de que ela tem uma conduta ética, de que ela tem uma conduta focada principalmente nessa questão da transparência, da boa gestão, enfim, ó, podemos falar, quem quiser que a gente monte uma mentoria só como captar recursos pela ESG, vai ser bacana, a gente pode conversar muito sobre isso também, ok? É uma coisa que poucos falam, né? São muito poucos, pelo menos quem trabalha aí com ONGs, associações, eu não tenho visto falar sobre isso não, e aqui está uma mina de ouro em recursos para você alcançar. Bom, vamos seguir então. Falamos aqui que projetos escritos é o coração da captação de recursos, falamos sobre o SG como mina de ouro, e a mensagem que eu deixo aqui do tópico 5 para você, finalizando ele, que é: quem não sabe explicar o projeto não convence ninguém a investir. Falando ainda a respeito do projeto escrito, que é importantíssimo para a captação dos recursos. No nosso sexto tópico aqui, eu quero falar sobre a inscrição dos conselhos e fundos municipais, principalmente. Aqui é onde está, vamos dizer assim, é o banco onde estão os recursos a serem buscados, ok? É o banco. Os conselhos, principalmente os deliberativos, são aqueles que vão receber ali o dinheiro nos fundos e vão fazer as destinações para as entidades ou para os projetos, que também dá para captar por projeto, não por entidade. Qual que é a grande questão aqui? É que existem critérios ali bastante rígidos para acessar esse recurso.
E não é por vontade do conselho, é pela lei. Você tem que entender que atrás dos recursos públicos você tem o Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público e você tem o próprio Conselho, que vai fiscalizar, que é eles que vão, por eles terem essa obrigação de preservar, né, o recurso público, eles querem saber para onde está indo, o que está sendo feito, a lei vai estabelecer critérios de como gastar esse dinheiro, ou seja, é burocrático? É, mas está lá. E eu estive em Brasília, quando eu estava vereador, há um tempo atrás, em busca de entender essa questão da captação de recursos, em especial naquele momento para as comunidades terapêuticas. E dentro do Ministério da Justiça, me deparei ali com um atendimento extraordinário na época, e eu fui, trouxeram o conhecimento que a gente não pega 5% do recurso disponível. Mas não porque é difícil pegar, é porque falta profissionalização realmente, falta você regaçar as mangas, né? Buscar conhecimento de qual é o caminho e acessar. É burocrático? É, mas está lá o dinheiro. Tudo hoje na vida é burocrático, tudo necessita de um tempo de aprendizado. É sentar no sofá, ficar reclamando nas redes sociais que não tem dinheiro, ou entrar nos vídeos aí, aprender a fazer de alguma forma e ir lá e fazer, simples assim. Então, acho que está acessível para todo mundo que quer realmente. Então, se essa causa tem um valor para você, cara, vai aprender, né? Vai se desenvolver e certamente você vai conseguir. Ah, mas tem outra forma? Tem, pede ajuda. Tem tanta gente profissional nessa área, tem tanta gente já capacitada para isso, vai lá e entende como que essa pessoa cobra, como que é a parceria. E o que não dá é para ficar sentado reclamando, sendo que tá lá o dinheiro, tá certo? E para isso você precisa passar pelos conselhos. Então você tem que ir lá conhecer o conselho voltado à sua área, né? Ah, você é da área de idosos, vai lá com a ANS ou o conselho de idosos da cidade. É eles que vão passar as instruções. Você é da criança, cuida de criança, adolescente, vai lá conhecer o conselho, se apresenta, mostra as suas ideias, mostra o seu projeto, pede orientação, mostra o seu estatuto, faz a inscrição, não você já tem, não paga nada para se inscrever, vai gastar um tempo ali para organizar, mas você vai entender, ó, tá faltando de repente só uma correção estatutária, corrige, vai lá, já, depois eu vou falar para você como buscar o recurso em si. Agora eu estou falando a respeito dessa inscrição, né? Então, se aproxima lá da Secretaria de Ação Social, da Secretaria de Meio Ambiente, não sei, né, qual é a sua atividade, enfim. Se aproxima e vai buscar esse conhecimento, porque é por meio desse conhecimento que você vai organizar a documentação, você vai adaptar o seu projeto, tá certo? Então, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos federais, você tem que ir para cima. É onde está o dinheiro público legal para você pegar. Aí você tem dentro desses conselhos o acesso aos fundos, né? O fundo da criança e do adolescente, o fundo municipal do idoso, que é onde vai fazer a destinação, onde vai estar o recurso. É o banco, né, entre aspas, onde você pega o recurso, tá certo? E você tem também ali nas secretarias municipais a questão dos editais, de repente a própria prefeitura. Por exemplo, a prefeitura pode abrir um edital para contratar as associações que cuidam do meio ambiente para buscar ali os recicláveis, né? Esse reciclável ele gera duplo recurso. A prefeitura paga enquanto serviço para você retirar da rua e ainda a associação vende isso como um produto que pode gerar recurso para a entidade. Pode ser formulado na forma lá de cooperativa, que é o mais comum, mas pode ser também na forma de associação, que é outra forma aqui, ó, que a gente fala sobre recursos por meio de prestação de serviço e por meio de convênio. Lá no nosso livro Arrecada 7.0, você tem que ter, se você é líder de associação, você tem que ter esse na cabeceira, tem que ler esse aqui também, ó. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, ó, Diretoria 7.0, que é como você gerir aí a sua diretoria
de forma profissional, formalizar os seus estatutos, organizar a sua parte financeira, contábil, enfim, está aí a oportunidade. Então, não estou falando aqui como alguém que não conhece, né? Temos livros escritos a respeito que podem te ajudar. Cursos na internet, cursos que profissionalizam e certificam também a respeito disso, ok? De forma EAD. Então, você tem uma documentação básica lá do cartório que você tem que fazer e os erros comuns. Às vezes tem errinhos pequenos ali que faz você perder recursos que você pode corrigir indo até os conselhos e as secretarias municipais. Chave aqui para a gente fechar esse sexto tópico: quem não está no conselho não entra no radar do recurso público, tá certo? Sétimo tópico aqui então, captação de recursos privados, empresas e pessoas. Preciso dizer para você que também, por mais que você não vai ter uma prestação de conta tão rígida e tão rigorosa, é uma prestação de conta que eu acho que tem que ser uma contabilidade ali feita por um contabilista especializado, profissional, junto com um tesoureiro que tem uma boa prestação de conta, organização das contas financeiras, uma boa gestão financeira da entidade, juntamente com um conselho fiscal que vai ali dar o seu parecer. Então, um contabilista, um tesoureiro e um conselho fiscal alinhado, profissionalizado, vai fazer com que o dinheiro privado das empresas de doadores, pessoas físicas, chegue, tá certo? Então, essas doações, elas são mais recorrentes, porque enquanto lá no público você tem momentos, você tem editais específicos, você tem chamamentos específicos, você tem temporadas de recurso, no privado não, você pode ter recorrência lá no ESG que eu já conversei com você. De repente você pode ter uma empresa ali que mensalmente te manda um valor específico para cuidar daquela causa, daquele projeto, para resultados específicos. E você pode ter pessoas engajadas como mensalista, como doadores recorrentes, como pessoas que, né, de alguma forma entram na sua causa, destinam até, podem destinar de forma hoje ali Pix recorrente, ou você pode abrir uma conta e gerar boletos específicos. Lá no livro eu também conto detalhes de mais de 80 maneiras de como você arrecadar, e ali a gente trata vários programas. Você pode ter ali vários, é um método, né? Então vários projetos de arrecadação acontecendo ao mesmo tempo, e isso pode acelerar a atração de recursos, certo? Então você pode formar parcerias institucionais com outras ONGs, com outras instituições e também entrar nos recursos dela. Você tem os incentivos fiscais que as empresas podem destinar para você, as pessoas físicas podem destinar também, questão de IPTU, principalmente alguns municípios têm essa possibilidade. O que mais falar sobre captação de recursos privados? Aqui só para efeitos de mentoria, né? Que você também vai precisar ter relatórios, visibilidades e impactos mensuráveis de como você está utilizando esse recurso. Como eu já falei, a virada de chave aqui é que empresas não doam por pena, doam por propósito e alinhamento aos seus ideais. Então, procure saber o que as empresas têm como alinhamento. Essas empresas tendo como alinhamento, você vai conseguir apresentar o seu projeto e alcançar este resultado. Beleza? Bom, tópico 8 então aqui para a gente dar sequência nessa nossa mentoria. Falar mais um pouquinho sobre captação dos recursos públicos. Dinheiro existe, mas exige preparo para buscar o dinheiro público. Lá no dinheiro público você pode captar por editais públicos, emendas parlamentares. Como que funcionam as emendas parlamentares? Inclusive dos vereadores, né? Hoje os vereadores têm, em alguns municípios que já aprovaram projetos de emendas, tem um nome para isso, emendas compulsórias, emendas obrigatórias. O prefeito tem que cumprir com aquela emenda que o vereador destina, e ele pode destinar para a entidade.
e aí o prefeito vai ser obrigado a destinar, mas a entidade só recebe se ela tiver tudo aquilo que eu falei lá no tópico da formalização, do projeto, passar pelo conselho, porque o dinheiro vai para o fundo destinado à sua entidade. Então, tem todo um caminho, tá? Mas emendas parlamentares de vereadores, de deputados, podem chegar na entidade se a entidade estiver preparada para receber. Quantas entidades não acabam recebendo lá a destinação, mas não chega porque ela não está habilitada com seu CNPJ, estatuto, registrada no conselho e, portanto, fica sem o dinheiro. Tá certo? Eu já falei sobre isso. Vem aqui, agenda com a gente um horário no escritório ou uma vídeo que a gente vai te explicar mais detalhes e faz uma avaliação aí da sua entidade em relação a isso também. Tem os termos de fomento e colaboração, convênio, chamamento público e normalmente é aqui que filtra, né, as entidades que realmente vão captar o recurso público e as que vão ficar fora. Recurso público não é impossível, tá? Ele é técnico, essa é a chave. Recurso público não é impossível, é técnico e precisa que você organize. Tópico 9, você tem que ter uma diversificação das suas fontes de recursos. Não pode depender apenas, né, de uma fonte. Vamos só ficar aqui esperando o recurso chegar no dia do pagamento daqueles amigos que costumam ajudar. Desculpa, não, você tem que fazer dinheiro. E para isso você tem, repito, 80 maneiras de arrecadar, porque dá para você buscar recursos sim, tá certo? Entidades acabam quebrando porque não tem essa diversificação, né? Depende de apenas um doador ou só do convênio com a prefeitura e aí fica sem. Então, diversificar a fonte de recursos, criar um serviço de repente para a comunidade, alguma atividade que você vai desenvolver em prol àquela comunidade, que é uma coisa que ela precisa de execução de serviços e você vai então gerar renda a partir disso. Aquela questão do reciclável foi uma delas, né? Eu conheço uma entidade, uma comunidade terapêutica que ela tem já parceria com as empresas, ela tem um caminhão, ela vai até as empresas, pega um reciclável dessas empresas, ajuda a empresa na questão ambiental, porque ela vai dar uma destinação correta para aqueles produtos, né, de sucatas, enfim, recicláveis ali. E além dela tirar, muitas vezes a empresa paga uma ajuda para ela fazer isso, paga o frete ali, enfim, tem também uma colaboração e ela vai e vende esse produto nos locais corretos. Então ela faz um serviço que também gera uma renda. Então dei aqui um modelo grande de um projeto, mas às vezes isso pode ser um pouco menor. Pode ser um serviço ali dentro do bairro, um serviço ali dentro do condomínio, de repente que você executa, ajuda e ganha pelo serviço para aplicação aí na sua entidade, tá certo? A mensagem aqui, a chave é sustentabilidade vem da diversidade, ok? 10º tópico, e eu vou encerrar nesse 10º tópico, é a questão do planejamento e rotina de captação. Captação não pode ser um evento, ele é um processo, ele é um método, ele tem que estar programado. Cada dia tem que acontecer alguma coisa que atrai uma renda, que atrai uma arrecadação, que oportuna as pessoas de ajudar. Então, essas atitudes, essas ações planejadas ao longo da semana gera arrecadação constante. Então, faz aí um calendário, faz um de captação, faz campanhas estratégicas em datas chaves para isso, né? Imposto de renda chegando, as entidades que já estão cadastradas nos conselhos, elas já podem pedir para as pessoas destinar parte do seu imposto de renda para elas. A pessoa não vai destinar um dinheiro dela, ela vai destinar o dinheiro do imposto. Então ela pega o imposto que ela ia pagar para o governo e destina parte desse imposto para as entidades. Simples assim, mas a entidade tem que estar cadastrada. Olha só que oportunidade que se perde na época do imposto de renda. A gente fez uma
uma palestra, acompanho uma palestra lá com o Gilberto Schneider, que tem engajado a sua vida social a ajudar as entidades e a também convencer as pessoas a destinarem o seu imposto de renda a essas entidades. E teve a participação da Receita Federal e a gente viu ali que nem 5% também do imposto de renda é destinado. Tem dinheiro ali, ó, dinheiro de sobra para você captar, tá certo? Então, tá aí mais uma dica, mais uma ideia. Crie metas reais dentro desse planejamento, metas específicas. Eu falei assim que dá para você arrecadar em minutos, criando uma campanha de arrecadação. Quando você tem ali uma comunicação, um marketing que mostra que a sua causa é verdadeira, a sua causa é real. Você tem as prestações de contas, da onde vai o dinheiro. E de repente você tem um problema a ser resolvido a curto prazo. Hoje mesmo encontramos aqui 10 animais que estavam em situação ruim, precisamos pagar um veterinário e comprar ração para elas ainda hoje. Preciso desse recurso, precisamos levantar R$1.000 para fazer esse tipo de serviço. Legal. Então, aí quando você organiza isso com essa meta, de repente abre uma live, olha, mostra ali os animais, mostra o que você vai fazer e dá oportunidade para as pessoas estarem ajudando, você vai arrecadando de repente ali em minutos o que você precisa para aquela meta específica, para aquele projeto específico, ok? Então, planejamento e rotina de captação é fundamental e eu fecho dizendo, quem não planeja a captação vive na escassez, né? Você pode pedir para Deus te abençoar, mas se você for uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não tenha o mínimo de estrutura para mostrar essa causa com habilidade e organização e planejamento, você não vai ter o recurso necessário para alcançar. Pessoal, essa foi uma mentoria rápida, nem sei quanto tempo deu aqui, talvez uma hora e pouquinho, mas o que é importante eu destacar para você é que se você parar aqui para ler as mais de 80 maneiras de arrecadar, eu trato de cada uma delas aqui, passando as direções para você. Eu tenho capítulos bônus aqui falando mais sobre boas práticas de governança, sobre o desenvolvimento institucional, sobre a comunicação, a influência, a mobilização de recursos, as formas proibidas e alto risco, né, de você também captar um recurso que vai te dar problema. Eu falo sobre formas lícitas, todas elas são lícitas, e eu falo aqui dos riscos de você de repente também ter despesas que você não poderia ter na sua entidade, que pode te levar aí a problemas. Então isso é muito legal. E tem o Diretoria 7.0, que é a extensão desse projeto. Está tudo lá no site. No site você acompanha essas informações. UP número 7, HUB Hub, UP7 Hub, está aí na descrição. .com. Você conhece lá todos os nossos projetos, nosso ecossistema completo de assessoria contábil, jurídica, treinamento, desenvolvimento para líderes, ONGs, associações e etc, etc, etc. Obrigado por ter assistido até aqui, espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma para que você arrecada mais, porque essa tem se transformado numa missão de vida para mim. Tenho destinado tempo, recursos em te ajudar a fazer tudo isso, e para mim tem sido uma honra, um prazer poder contribuir com você. Deus te abençoe ricamente, e se você está assistindo aí no YouTube, comenta, compartilha e de alguma forma deixa sua mensagem aqui também para ajudar mais gente a arrecadar. Ok? Um abraço, Deus abençoe.